Fala pessoal, hoje a gente vai passar sobre uma abstração da engenharia de prompt, né, que está dentro de todas as engenharias de prompt que vocês forem estudar dentro do mercado. É mais uma boa prática do que necessariamente uma engenharia, mas eu vejo pouca gente falando abertamente sobre esse tipo de solução específica que já te dá uma boa resposta, já consegue fazer com que seu prompt, as suas respostas, a sua pergunta, né, ela seja melhor vista pela IA ali. Então, você consegue gerar resultados um pouco mais interessantes somente utilizando isso daqui, que é uma abstração que a gente acaba utilizando em engenharias mais complexas, né, como Zero Short, Few Short, COT e TOT. Então a gente tem engenharias de prompt um pouco mais avançadas e a gente tem as abstrações que envolvem, por exemplo, uma dessas abstrações que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o conceito de divisão do seu prompt. Então o que acontece? É comum que aqui no nosso, quando a gente vai descrever nosso prompt, a gente escreva como um texto corrido, né? Então a gente vai pedir as instruções ali, depois a gente entra em um contexto, eu tenho minhas regras aqui, eu tenho um passo a passo para que ele siga e me dê um resultado mais interessante, né? O que acontece? Quando eu escrevo desse jeito aqui, ela vai ler basicamente como a gente lê, né? Então ela vai ler assim como texto corrido e me dá uma resposta baseada no que ela entendeu que seria interessante aqui no seu prompt. Então, ela vai ler e entender o que ela quiser. O que acontece para a gente evitar que aí ela entenda o que ela quiser dentro do seu prompt, né? Você tem que ser um pouco mais específico e claro para ela. Como é que a gente consegue fazer isso? Ao invés de eu deixar minha instrução aqui e fazer minhas subdivisões, tá? Dentro do meu prompt, o que eu faço é dividir esse prompt em várias etapas e eu fazer a requisição daquelas etapas através da minha instrução. Eu tenho minha instrução, por exemplo, né, que é basicamente aqui seria essa mesma instrução que eu fosse dar aqui, tá? Só que a única diferença é que eu vou pedir para ele acessar determinados blocos que eu vou colocar abaixo, né, no prompt, para que ele me dê a resposta. Então, aqui eu tenho minha instrução, siga os passos descritos no item passos. Então eu tenho aqui o meu item passos, né, que ele estaria basicamente aqui no prompt, tá? Seria exatamente a mesma coisa daqui, só que aqui eu colocaria essas requisições, tá? Eu não vou fazer, tipo, enviar a instrução, depois enviar o contexto, depois enviar as regras, depois enviar o passo a passo. É o mesmo prompt, é basicamente a mesma coisa daqui, a única diferença é que eu vou fazer essas requisições aqui através da minha instrução. Então aqui eu tenho, não é excludente a instrução, tá? Não é só na instrução que você vai fazer, mas é que você entenda que você pode requisitar dentro do seu prompt outros blocos que você for escrever abaixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha instrução, né, que é o que eu estou falando com vocês. Siga as instruções, siga os passos descritos no item passos, que é esse daqui de baixo, para me gerar uma resposta. E aí eu coloco aqui também para entender onde é que ele vai achar o meu contexto atual. Então, o meu contexto atual está descrito em contexto. Então, ao invés de eu deixar o meu prompt assim e assumir que a IA ela vai entender do jeito que eu gostaria que ela entendesse, eu descrevo para ela o que ela tem que fazer e aonde ela vai encontrar essas minhas informações. Beleza, como é que isso fica na prática, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um promptzinho. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não consigo. Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui é dar a instrução. Então, converta os números de WhatsApp listados em... Aqui é meu títulozinho aqui, né? WhatsApp. Em números válidos seguindo os exemplos descritos em... E aqui os exemplos. Então, estou fazendo as requisições no momento que eu quero para os contextos que eu quero. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, o que ele vai fazer é ler para entender quais são os meus números e meio que importar para cá. Aí ele vai seguir as instruções, beleza? Quando chegar aqui, ele vai olhar meus exemplos para entender o que ele vai precisar fazer e aí continuar a instrução se a gente tivesse mais instrução aqui. Então, eu já dei o contexto aqui para ele, já dei os números de WhatsApp, já dei os exemplos, agora eu vou dar Enter e esperar ele fazer o processo. Então, pronto, ele já fez aqui para mim exatamente o que eu gostaria que ele fizesse, né? Converter os números seguindo o que eu fiz aqui nos exemplos, tá? Os números que eu fiz aqui no WhatsApp, agora em números válidos aqui para mim, usando o 55 como adicional. Então é isso, nosso vídeo fica por aqui. Como eu falei, é um prompt, uma abstração de prompt que é relativamente simples, né? É basicamente você conseguir fazer requisições nos momentos certos, quando você julgar necessário dentro do prompt de vocês, para que você consiga ter um resultado muito mais agradável nas respostas quando você precisar fazer esse tipo de requisição, tá? Então, como é um conceito muito simples, você já pode utilizar a partir de hoje. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida sobre o processo em si, se tem algum tipo de aplicação que você acha que seria interessante de você colocar isso aqui
em jogo, né? Ou jogue seu prompt aí também, que por enquanto, né, que a gente não tem muitos inscritos no canal, eu consigo usar, te ajudar aí pra validar como é que a gente conseguiria transmutar, né? Transformar esse seu prompt aí, que provavelmente vai estar discorrido em uma divisão só, em um prompt que tenha várias divisões.